Salve Maria, toda pura, toda santa, sempre virgem, rogai por nós, Beato Carlos Acuti. Aqui é mais continuação do vídeo aqui do professor Gesta, né? Sola escritura ou tradição. Não tem como você separar a escritura da tradição, são ambas da mesma fonte salvífica que vem da coluna sustentáculo da verdade. Olha só, ele vai pegar a visão dos reformadores aqui, que nega esse princípio da tradição. É só que interessante. Minha teologia é ler o texto puro em português. Né? Eu não preciso de eclesiologia. Né? Então a nuda escritura seria a rejeição a tudo isso que a gente falou aqui. A credo, a catecismo, a confissão, a liturgia, a eclesiologia, né? Os pais da igreja, a própria história da teologia protestante é rejeitada na nuda escritura. Na verdade, às vezes nem é rejeitado, nem sabe que existe. Então você conversa com muitos evangélicos hoje, eles nem sabem. A gente entendeu que o nu da escritura é rejeitar o que o magistério e a igreja ensinou durante de 2000 anos de história. Vamos ver aqui, ó. Os padres da igrejas era o nu das escrituras. Olha só. Quando a gente for estudar uma história da igreja e tal, etc., a gente tem que buscar a fonte. Quem são as fontes? Lucas Gesta? Não. Quem são a fonte? Tiago Dutra? Lucas Bonzoli? Aeropago? Apologia? Não. São os pais da igreja. São os reformadores? Não. Os reformadores vão negar totalmente esse princípio salvífico de tradição, que nenhum pai da igreja negaram essa tradição, a pregação oral. Ó, os pais da igreja ou os pais da igreja não foram citados monumentalmente nas escrituras, porque vieram, escreveram entre os séculos 2 e 4, 7, né? DC. Olha só. O que a gente tem que entender? Visão dos protestantes, a nu das escrituras. E esse vídeo aqui, eu estou te ensinando a pesquisar. Eu estou te ensinando a não cair nessa mentira desses historiadores, ó. O termo nu, né? Da escritura, ó. Então, ele já falou a base ali, o nu das escrituras. É negar a tradição, é negar os cursírios, é negar o que a igreja pregou. Ficar somente com a escritura, com a minha própria interpretação. Porque eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me dar a interpretação da escritura. Imagina, você pega mais de 60 mil igrejas, fundamentos de homens, cada um é usado pelo Espírito Santo. Imagina que Espírito Santo é esse. Ele é divisor? O Espírito Santo, ele é contraditório? Olha só, cara. Essa é a fonte desses protestantes. Não tô achando aqui, mas vamos ver aqui, ó. Vamos entender um pouco aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Uma coisa muito interessante aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia, ó. Olha só. Ele não era só escriturista, certo? Esse princípio protestante, somente a escritura. Visão de Santo Inácio sobre a autoridade, ó. Santo Inácio via a autoridade da igreja, confiar aos bispos e o sucessor dos bispos, que são os padres, tal, etc. Olha só.
Ele via a tradição viva, a sucessão apostólica e a autoridade da igreja como fontes fundamentais de autoridade. Olha só, se você conhecer um pouquinho a Escritura, você vê que a Escritura ela te aponta uma autoridade. Se você pegar a Escritura, ela te aponta que tem um magistério, que tem um colégio apostólico, que guarda toda essa integridade. Mas os caras ficam só com esses reformadores. Pelo amor de Deus, cara. Adianta o quê, cara? Eu ir fazer uma história, ser historiador e começar a destruir a história, cara, para agregar o meu pensamento. Então você conversa com muitos evangélicos hoje, eles nem sabem. É excluído, na verdade. É literalmente excluído. Ninguém nem ensinou para eles que existe paz da igreja, que existe... Então você está sendo contraditório. Você falou que os reformadores eles só ficam com o nu da escritura. Então, se é só a escritura, para que eu vou estudar os pais da igreja? Para que eu vou conhecer a tradição da igreja? Primeiro, segundo século, terceiro século, até o século nós temos atual agora. Somente a escritura. Igrejas orientais, que existem tradições teológicas, até antigas. Vai lá. Vou te interromper. Algumas pessoas são novas convertidas que estão nos assistindo aqui. Eu queria que o senhor ensinasse pra gente sobre os pais da igreja, que o senhor falou aqui já umas 2, 3 vezes sobre eles. Quem são eles? Por que eles são tão importantes quando a gente vai falar sobre a história da igreja? Quem são esses homens? Sim. Os pais da igreja são os teólogos mais antigos do cristianismo, né? Os teólogos mais fundamentais. Então são aqueles que no século II, no século III, no século IV, eles vão interpretar a fé, defender a fé mediante as heresias, mediante os perseguidores. Em 16 séculos de atraso, vocês, em 1517, vocês totalmente rejeitam essa tradição. Esse fundamento dos pais da igreja, essa visão dos pais da igreja, para ficar só com somente a história da escritura. Essa é a curiosidade de vocês, protestantes. Então, convido a você a estudar os pais da igreja sinceramente. A maioria que está estudando os pais da igreja estão se tornando católicos. Estão voltando para a igreja, a verdadeira igreja. Também eram pastores, né? Também eram bispos, também eram evangelistas, também eram apologistas. Então, os mais famosos... Isso, diga. Esses são os pais da igreja, né? Agora, você perguntar de uma lista gigantesca essa lista, e ela varia, né? Sim. Tem pais da igreja mais conhecidos no Ocidente, tem pais da igreja desconhecidos aqui, mais conhecidos no Oriente Cristão. Tem os mais apologetas também. Tem os mais pro lado da apologia, tem os mais pro lado do Agora pastoral. faz a pergunta para um protestante. Esses pais, que ele não cita nome, tá dando volta porque para sair da pergunta. Esses pais, eles são protestantes? Esses pais, eles defendiam o princípio de sola escritura? Como eu acabei de citar aqui, Santa Inácio de Antioquia reconhecia a autoridade da igreja com a interpretação correta da escritura. Mais pro lado da teologia sistemática. E aqueles que estavam mais próximos aos próprios, vamos dizer, discípulos dos discípulos de Jesus. Que eu vi ali no início. A primeira categoria de classificação dos pais da igreja seriam os pais apostólicos, que são os mais antigos, e que têm os escritos mais antigos depois do Novo Testamento. Então, por exemplo, a gente tem um escrito de um pai apostólico chamado Clemente, tá? Que ele era presbítero em Roma mesmo, e ele escreve uma carta para a igreja de Corinto. E ainda no século I, no finalzinho do século I. A pergunta, Clemente, ele via com essa base só a escritura? Vamos ver aqui, é uma pesquisa rápida e simples para desmentir logo na cara esses caras de pau, ó. É só.
celular do meu filho aqui é ruimzinho demais. São Clemente de Roma não era só escriturista, pois seus escritos demonstram a crença na hierarquia eclesiástica, na tradição apostólica e na autoridade dos bispos de Roma. Olha só, cara. O tema é o quê? Sola escritura ou tradição. Olha só. Então, ele tem que apresentar para o seu público que os pais da igreja, todos eles defendiam essa tese de só escritura e desprezava a tradição. Não, mas São Clemente, todos esses pais que ele vai citar aí, são todos católicos. Reconhecia e recorria à autoridade da igreja. Por quê? 1 Timóteo 3,15, essa igreja coluna sustentada na verdade. Por quê? Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 3,10, multiforme da sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3,5, coluna sustentada na verdade. Que igreja? Que foi constituída apóstolos 1 e 2, que desce o Espírito Santo. Uma só igreja, um só revelação, um só Espírito Santo. E 1 Coríntios 12, 28, foi constituído primeiramente os apóstolos. E os apóstolos deixaram sucessores, como por exemplo São Clemente, como por exemplo Santa Inácio de Antioquia, como por exemplo São Policarpo, como por exemplo São Jerônimo, como por exemplo Santo Agostinho de Hipona, como por exemplo São Cirilo de Jerusalém. Todos são católicos, todos recorriam, volto a dizer, ao pilar, o magistério, a tradição e a escritura. Simples de entender isso. Qual é a missão desses historiadores protestantes? É agregar, distorcer ou destruir a tradição e tentar encaixar nesses pensamentinhos protestantes. Zwingli, Calvino, Lutero. Mas Lutero não foi o único reformador. O único que deu a origem foi Lutero. Ganhou força com Calvino, ganhou força com Zwingli e etc. E hoje temos essas divisões. Que a própria Bíblia, Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa. Colocaram outro fundamento, 1 Coríntios 3, 11, qual já foi posto. Simples, cara. Muito ali. Muito próximo. Sim. A gente tem outros como Pápias, como Católico, também já fiz Inácio vídeo de falando sobre isso. Antioquia, a gente Sim, tem ó, Papias ali é no século II, cara. Não tinha um cano formado ainda. Tinha fragmentos. Como os caras podem ser só escrituristas que não tinha um cano fechado? E no coração. sim, o Espírito Santo ele vai transformando nossa vida, nossa mente, nosso coração, a gente ler, aplicar e entender. Então qualquer pessoa que diga que para você que está assistindo a gente, tem algo que é igual à Bíblia, tem algo que está na mesma autoridade que a Bíblia, essa pessoa não experimentou a palavra de Deus. Então, nem é necessário você brigar, assim como as pessoas estão brigando, mas evangelizar. Porque essa pessoa... Sempre. Amém, glória a Deus. Evangelizar é muito interessante. Mas evangelizar do jeito certo, de acordo que os pais da igreja evangelizaram e deixaram seus sucessores. Por isso que Cristo deixou uma igreja. Para evangelizar da forma certa, da forma correta. Uma só igreja. Não divisões. Simples entender isso. Uma pessoa que precisa ser alcançada, ela precisa conhecer.
e aí conhecendo ela é liberta, salva e começa a amar a palavra. Mas eu quero trazer que é muito importante entender essa ideia de tradição, né? Porque fica esses debates na internet, só a escritura. Vamos finalizar isso aqui. Simples entender isso. Já 15 minutos, já não quero esticar o vídeo para 50 minutos, não. Pra gente entender o que, ó. Segundo Tessalonicenses 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservar ensinamentos que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Ó. Esse ensinamento que é ensinado por nós, apóstolos, tanto a pregação oral e depois escrita, foi passada para os seus sucessores. Que os apóstolos, eles deixaram sucessores. Simples entender isso. Que são os bispos. Os presbíteros são os padres. Olha só que interessante, cara. Olha só. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28. É essa regra, essa hierarquia, ó. Primeiramente os apóstolos deixaram sucessores, que são os bispos, e os bispos vieram os padres, que são os presbíteros, e os diáconos, e os leigos, que somos nós. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, a igreja é o corpo místico dessa igreja, em comunhão com os bispos. Os bispos morreu, tem outro sucessor. E vai passando de sucessão de bispo para bispo, de apóstolo, que são, deixou sucessores, que são os seus bispos, que são católicos. Por quê? Para manter essa integridade. Não essa visão louca aqui de Zwingli. Olha o que Zwingli defende. Ó. Os 67 artigos de Zwingli são uma declaração teológica escrita em 1523 pelo reformador suíço para a primeira disputa de Zwingli. Eles foram a primeira confissão oficial protestante da história. Que são os 67 artigos? Ó? Definição, data, objetivo. Olha só. Definição. Ó. Um resumo de doutrinas criada para defender a pregação de Zwingli perante o conselho da cidade, a autoridade católica. Já está indo contra que foi transmitido, que foi ensinado. Ó. Data. Ó. Apresentada em 29 de janeiro de 1503, em publicados como explicações em julho de mesmo ano. Olha só. Objetivo: estabelecer a Bíblia como a única regra de fé. Rejeitar o ensinamento tradicional da Igreja Católica da época. Olha só. Somente a Bíblia. E rejeitar o autor da Bíblia, que é a Igreja. Olha só que interessante. Principais temas abordados. Autoridade da Bíblia. Artigo inicial declara que o Evangelho de Cristo é a única verdade, que a Bíblia está acima de qualquer tradição humana. Olha só, cara. Dá vontade de vomitar numa coisa dessa, cara. 2 Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministros da nova aliança. Ele que é em Cristo para nos interpretar a nova aliança. João 16,13. Pelo Espírito Santo. Vocês não falarão por si próprio, o Espírito Santo falarão as coisas que você viram, ouviram e as coisas que hão de vir ainda. Então, cara, se negar isso aqui, você está negando tudo que Cristo pregou e anunciou e os seus apóstolos para ficar com esses reformadores, que diz só a Bíblia é regra de fé. Você não tem a noção o perigo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem está fazendo tudo ali no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o Espírito Santo. Oh, pelo amor de Deus, cara.
Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Só para você entender um pouco a visão desses caras. O foco hoje dessa geração é você ter um diploma pendurado. Não, cara. Tito 9. Nós vamos combater esses hereges com a sã doutrina. Que sã doutrina? Que vem da igreja. Que os pais da igreja pregaram e anunciaram. Os caras vão tentar distorcer a fala dos pais da igreja, mas não tem como, cara. Tudo que os pais da igreja fez está registrado. Para a honra e glória da coluna sustentáculo da verdade. Rogai por nós, Beato Carlos Acuti. Para o Espírito soprar pessoas realmente que queira defender a igreja. Para refutar e destruir essa mentira diabólica desse outro espírito. 2 Coríntios 11:4.